Olá, chicos e chicas, que tal? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma classe de espanhol. Eu sou Daniel. Vamos estudar? Olá, galerinha, tudo bem? Eu sou o professor Daniel, professor de língua espanhola. Vamos a mais uma aula de espanhol. Então, galerinha, hoje nós vamos falar, um pouco aí das situações comunicativas que envolvem tanto a coerência quanto a coesão, os elementos que perpetuam esse campo, de gramática, E aí nós vamos utilizar os marcadores textuais, Esse é o nosso conteúdo da aula de hoje, tá? Mas para falar em marcadores textuais, que são essas terminologias que servem para relacionar as partes do texto, Quando vocês estão produzindo uma redação, um dos critérios de correção é estabelecer relação entre as partes do texto, ou seja, introdução, desenvolvimento, conclusão, Essas partes têm que estar interligadas. E para fazer isso a gente usa os elementos de coesão, de coerência, que são tanto os marcadores quanto a norma culta que você utiliza dentro de um determinado texto. Então temos aí a semelhança e as diferenças aí entre a coesão e a coerência, para a gente entrar aqui no nosso assunto propriamente dito. Então temos um textinho, Você disse assim: sin embargo, las rocas que forman nuestro planeta están distribuidas de mayor a menor densidad desde el centro hasta la superficie. Entonces, lo material más pesado está en el núcleo. En conclusión, lo ligero cerca de la superficie, por ejemplo, su distribución, ha definido tres grandes capas: núcleo, manto e corteza. Então aí, pessoal, temos um pouco, parece meio estranho, traduzindo ali, olha lá, No entanto, as rochas que formam o nosso planeta estão distribuídas da maior e menor densidade, desde o centro hasta a superfície da Terra, Então, os materiais mais pesados estão no núcleo. Em conclusão, os mais rápidos cerca da superfície, Os pequenos mais perto da superfície. Por exemplo, sua distribuição tem se definido três grandes capas, O manto da Terra aí, núcleo, manto, e o exterior ali, tá? Mas nós temos que observar aí, que tá meio, algo não está soando bem aí nesse texto, Parece que ele não está muito coerente, muito coeso. Vamos continuar. Em primeiro lugar, o núcleo tem um espessor de 3,471 quilômetros, o que representa 54% da estrutura interna do planeta. Então aí, em primeiro lugar, o núcleo da Terra tem, aí uma extensão, de 3.471 quilômetros, o que representa 54% da sua estrutura interna do planeta. Aí, finalmente, o manto, seu espessor de 2,830 quilômetros aproximadamente, o que representa 45% da estrutura interna da Terra, Então, finalmente, o manto aí de 2,830 km aproximadamente, que representa 45% da estrutura da Terra. Em segundo lugar, tá ali, la corteza terrestre es la capa externa de la Tierra. Por lo tanto, se divide em continental e oceânica, Então, em segundo lugar, Então, observe já no final do texto, La corteza, que é a crosta, A crosta terrestre é a capa externa da Terra. Portanto, se divide em continental e oceânica. Então, galerinha, se nós formos observar esse texto, ele não parece muito coerente, Por quê? Porque alguns elementos ali, alguns termos, eles estão empregados no momento errado, Por exemplo, olha só, sin embargo. Ninguém vai começar um texto com a palavra no entanto, Porque no entanto traz a ideia de adversidade. Se você traz a ideia de adversidade no início, na primeira palavra do texto, fica meio sem sentido, porque uma coisa é adversa à outra,
né? Então, para ter sentido esse sine-embargo, eu teria que ter uma informação antes aí, né? Uma primeira oração, né? Então, apesar de o sine-embargo, no entanto, ser uma oração, né, que ela é coordenada, né? Mas eu necessito de uma informação anterior para dar sentido a essa, né, essa adversidade, tá, que está sendo empregada aí. Então, esse sine-embargo não pode ser utilizado aí no início do texto, tá? Então, tem que ser retirado daí, né? No segundo parágrafo ali, né, tudo bem, em primeiro lugar, né, geralmente a gente começa o nosso primeiro parágrafo do desenvolvimento do texto, né, com esses termos, né, primeiramente, em primeiro lugar. Então, ali está correto. Agora, o terceiro parágrafo também, né, finalmente dá a ideia de, né, de conclusão. Se ainda tem um parágrafo pela frente e o outro parágrafo ele começa com o termo em segundo lugar, não posso colocar esse finalmente, né? Esse parágrafo aí que dá a ideia de conclusão, ele tem que ser trocado por esse último aí que está dizendo em segundo lugar. Porque em segundo lugar, né? Ou posteriormente, são os conectivos utilizados para iniciar o segundo parágrafo, né, do seu desenvolvimento, ou seja, a segunda ideia. Então, corrigindo tudo isso aí, galera, o texto fica assim, ó, né? Fazendo essas trocas aí ele vai ficar assim, ó, tá aí. Então tá aí, né? Pronto. Aí, né, aí começa assim, com as rocas que formam nesse planeta, né? Estão distribuídas na maior ou menor densidade, desde o centro até a superfície da Terra, né? Ou seja, os materiais mais pesados estão no núcleo, os mais maneiros, né, perto da superfície. Sua distribuição foi dividida em três, né? Núcleo, o manto e a crosta, né? A crosta, tá? Então, núcleo, manto e crosta. Aí vem o segundo parágrafo, né? Em primeiro lugar, o núcleo, vai explicando ali, tem uma expansão, né, de quilômetros, apresenta 54% da estrutura interna da Terra, né? Aí vem a explicação do segundo parágrafo, né? Em segundo lugar, o manto, sua expressão é de 2,830 km aproximadamente, o que representa 45% da estrutura interna da Terra. E para finalizar, finalmente, né, ideia de conclusão, a crosta terrestre é a capa externa da Terra e se divide em continental e oceânica, né? Fica dessa maneira. Então, os marcadores textuais, né, introduzem elementos no texto, né? Elementos esses, né, que ou são de introdução, ou são de desenvolvimento, ou são de conclusão, né? E aí temos os termos, né? El propósito, objetivo, presente, se propone, en lo que cocine, por lo que, es decir, isto es, né? Que é quer dizer, isto é, ou seja, né? Que é ou seja. Mejor dicho, melhor dizendo, em outras palavras, dicho de outra maneira, né? Dizendo de outro modo. E aí eles também podem, né, ordenar e hierarquizar, né? Que é justamente esses elementos para dar a ideia de hierarquia, né? Introdução, desenvolvimento, conclusão. Aí temos, né, os que servem para iniciar o texto, né? Para empezar, né, em primeiro lugar, primeiramente. No caso, para iniciar o texto, não, galera, é para iniciar o desenvolvimento, né? Porque geralmente nos textos, nas redações, a gente inicia com uma contextualização, né? E aí, quando a gente traz essa discussão, aí a gente começa no desenvolvimento a falar do conteúdo, né? Ou do tema propriamente dito. Aí a gente utiliza esses termos, né? Em primeiro lugar, para empezar, primeiramente, né? E aí temos outros elementos, né? Entonces, bueno, pues, né? Pues, bien, pues, entonces, assim, pues, e por último, né? Mas o por último, né? Para dar a ideia de conclusão. Aí tem outros, né? Para concluir, finalmente, em resumen, para finalizar, né? Que é para finalizar, em resumo, finalmente, para concluir, né? E aí tem os também
de parágrafo de desenvolvimento, né? Em segundo lugar, luego, depois, tá? E aí também esses marcadores textuais, né? Eles também estabelecem relações significativas, né? São aquelas relações, né? De causa, de adversidade, de finalidade, de conclusão, de tempo, né? De adição. Então temos, né, vários aí. Por exemplo, né, o que dá a ideia de adição, né? A conjunção i, o inclui, además, assim mesmo, também, tampouco, igualmente, né? Dão essa ideia de adição. Temos os condicionais, né? Os condicionais, que é o se, a condição de que, né? Caso de que, sempre e quando, com tal que, né? Que estabelecem relações aí significativas entre as partes do texto, né? Num determinado propósito. Então vamos às nossas atividades práticas. Completa os huecos, né, com os marcadores correspondentes. Aí temos o texto, os huecos são esses espaços vazios. E temos aí, né, os marcadores para marcar, né. Por lo tanto, sin embargo, pero, né, portanto, no entanto e porém. Edward Renner, médico rural de Inglaterra, em 1796 observou que as mulheres que trabalhavam ordenando vacas se contagiavam também da viruela vacuna, infecção que a diferencia da viruela humana. Não era mortal. Aí temos um espaço aí, né? Então aí tem o nome do médico, né? Edward Jenner, médico rural da Inglaterra, e o ano observou que as mulheres que trabalhavam, né, cuidando de vacas, se contagiavam também com a varíola vacuna, né, que é variação aí da varíola das vacas, infecção que não diferencia da varíola humana, né? Não era mortal. Então aí eu tenho que colocar o quê? Um elemento de adversidade. Sin embargo, né, ou seja, no entanto, ao contraí-la quedava salvo da viruela comum, ou seja, ao contrair a viruela da vaca, ficava salvo da varíola comum. Começa uma segunda ideia, né? Portanto, René tomou as pulsas, uma das pulsas do trabalhador e la entrou em braço de um niño chamado James Phillips, que contraiu uma forma leve da enfermidade. Então foi tirado aí, coletado, né, das mulheres que contraíram varíola e colocado numa criança, né? Quando estuvo recuperado, aí quitou a viruela humana e o niño não se enfermou, ou seja, né, ele ficou imune. Quando ele ficou bom, né, depois, posteriormente, não se contaminou mais. Foi, sem dúvida, um experimento atrevido e perigoso. Foi, sem dúvida, um experimento atrevido e perigoso. Aí eu tenho que colocar mais um elemento ali, que é o pero, né? Porém, lhe deu muitas pistas para o descobrimento de futuras vacunas, né? Porém, né, esse experimento aí deu muitas pistas para o descobrimento das futuras vacinas, né? Então aí encerra a nossa atividade. Então, galerinha, é isso, né? Não esqueçam sempre, né, que tiver a oportunidade, acessar a plataforma Eduque, tá? Porque, né, você consegue também acessar outros conteúdos que são semelhantes para você ter um embasamento melhor dos marcadores textuais. É isso aí, galerinha. Adeus.